versículo 18. Eu quero ficar apenas com o versículo 17. Eu queria que toda a igreja lesse. Versículo 17. Tiago, capítulo 1, versículo 17. Toda boa dádiva, todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Glória a Deus. Glória a Deus. Maria de tradução para tradução, né? Se todos os irmãos fossem ler, cada um ia ler na sua linguagem, na sua Bíblia, né? Então eu vou ler na minha novamente. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero, em nome de Jesus, meditar juntamente com vocês sobre as características da imutabilidade de Deus. As características da imutabilidade de Deus. Queridos irmãos, o que é imutabilidade? Deus, ele tem várias características essenciais. Características essenciais é algo que pertence, inerentes à própria natureza de Deus. Por exemplo, Deus, ele tem todo o poder. E essa palavra todo poder quer dizer que Deus é onipotente, ele é todo poderoso. Deus, ele não é poderoso, ele é todo poderoso. Outra característica inerente de Deus, ele conhece todas as coisas. E essa palavrinha conhecer todas as coisas quer dizer que Deus é onisciente. Aleluia. Deus, ele está presente em todos os lugares também. É uma das características dele. É um atributo dele. Deus está presente em todos os lugares. Esse nome quer dizer que Deus é onipresente. Deus está em todos os lugares. E existe, nessa onipresença, existe uma grande diferença entre estar em todo lugar e se manifestar em todo lugar. Deus está vendo todas as coisas, mas Ele não se manifesta em todos os lugares. É diferente. É diferente a presença de Deus e a manifestação de Deus. Será que Deus vai se manifestar no salão de macumba? Não vai. Ele está vendo o que está acontecendo lá. Deus não vai se manifestar numa festa. Ele está vendo o que está acontecendo numa festa, mas Ele não vai se manifestar. Aonde é que Ele se manifesta? Aonde estão priorizando, aonde está se invocando o seu nome. Aí Ele está se manifestando no meio da igreja. E dentre essas características, outra característica inerente de Deus é a sua imutabilidade. O que é isso? Imutabilidade é a qualidade de imutável. E imutável quer dizer que não muda. Não muda. Deus, ele não muda. Imutável quer dizer que Deus não muda. Essa palavra imutável no dicionário quer dizer não muda, sem nenhuma mudança. Então, nós vamos meditar sobre as características que provam a imutabilidade de Deus. Por que Deus é imutável? São características que comprovam, que confirmam que Deus é um ser imutável, que Ele não muda. Segundo Tiago, ele diz, olha, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Pai das luzes, em quem não há mudança. Em quem não há mudança. Em Malaquias, capítulo 3, versículo 6, diz assim, Malaquias, Deus dizendo, olha, eu, o Senhor, não mudo. Eu, o Senhor, não mudo. Então, Deus não muda. Queridos, nós servimos a este Deus. Nós servimos um Deus que não muda. Então, se Ele não muda,
o tempo não tem nenhuma influência contra Deus. O tempo e o espaço não exercem nenhuma influência sobre Deus, porque Deus é imutável. E se Ele é imutável, Ele não foi criado por ninguém, mas pelo contrário, foi Ele que criou todas as coisas. Deus não nasceu como eu e você. Deus, Ele não tem carne como eu e você, porque Ele é um ser espiritual e Ele é dotado da imutabilidade. Glória a Deus. Todos nós somos seres humanos, né? E como seres humanos, nós não temos essa característica, esse atributo imutável. Nós não somos imutáveis. Todos nós somos mutáveis. Estamos sujeitos ao tempo e ao espaço. É por isso que a tendência nossa é envelhecermos. Ninguém fica jovem todo ano, não. Todo tempo, não. Né? Uns dias atrás você era uma criança, né? Uns dias atrás eu era uma criança. Eu tinha 7 anos. Estava brincando com os meus amigos da frente lá de casa. Hoje eu o quê? Hoje eu sou obreiro. Hoje eu cresci. Eu tinha 7 anos, hoje eu tenho 26. Então o tempo passa, né? O tempo passa rápido, porque somos seres imutáveis. E a primeira mudança do ser humano é no ventre da mãe, né? É no ventre da mãe. Tem o primeiro mês, aí tem a outra mudança do segundo mês, tem a terceira mudança do terceiro mês, quarto, quinto, até o 9º. Ainda tem aqueles que nascem sem ser só aquele nascimento precoce, né? E tem os que passam do mês. Então, a primeira mudança que ocorre no ser humano é no ventre da sua mãe. E ao nascer, aí começa a contar, né? 1 ano, 2 anos, 3 anos. Aí ele começa a falar, né? Começa a aprender com as coisas. 4, 5 anos. Ele tem um período da inocência, tem um período da consciência, né? E até nesse período da consciência, ele vai aprender muita coisa, né? Ele vai aprender muita coisa. Ele vai começar a aprender coisas, né? A se comportar direito nas coisas. E aí tem uma mudança. Aí o ser humano vai para a escola e ele tem uma outra mudança lá na escola. Ele vai aprender com a experiência biosocial lá da escola, com os amigos. Ele tem uma outra experiência, né? Ele vai ter uma outra mudança. Quando ele aceita Jesus, chega na igreja, ele vai ter uma outra mudança. Uma mudança de comportamento, né? Uma mudança de pensamento, uma mudança de falar. Se ele falava na gíria, ele não vai falar mais em gíria, né? Coisa feia, não é falar em gíria, né? E aí, meu irmão, Pai do Senhor, não tem, não cola. Então, existe uma mudança, né? Existe uma mudança. Vou falar disso, né? Eu fui lá na Praça da Graça, aí os irmãos estavam realizando um culto, aí tinha um rapaz lá, novo convertido. Irmão, eu não sei quem que ele pensa que vai ganhar daquele jeito, alguém, né? Mas ele falando, pregando na gíria, né? Aí eu tinha uma tatuagem, você que está aí, meu amigo e tal, você tem que aceitar Jesus. Eu gostava de rock, aí ó, tatuagem, pregando desse jeito, né? Eu não sei como é que essas pessoas querem ganhar as outras para Cristo, né? Alguém vê assim e critica, né? Pai, irmão aí falando em gíria, ó, né? Então o ser humano, ele é passivo mudança, irmão. Nós temos que mudar. E aqueles seres humanos que dizem assim: eu sou desse jeito e ninguém me muda, né? Tem gente que fala isso, né? Eu sou desse jeito, eu vou morrer desse jeito e eu não mudo. Querido, nós somos seres humanos. Todos nós somos mutáveis, somos passivos à mudança. E todos nós, irmãos, somos eternos aprendizes nessa vida. Ninguém sabe de tudo. Até os mais velhos, né? Até os mais velhos estão passivos à mudança. Você tem que mudar. Nós temos que mudar. Eu mudei muito. Eu não sou o mesmo de 2 anos atrás. Eu não sou o mesmo de 3 anos atrás. Eu mudei. Porque o ser humano é passivo à mudança. Não existe essa de dizer: eu sou desse jeito
Você tem que me aceitar desse jeito, né? Principalmente em casais, né? Os casamentos, eles são construídos dessa forma, né? Às vezes a pessoa, ela tem uma natureza forte e ela diz: eu sou desse jeito, você tem que me aturar desse jeito. Não, irmão, não é desse jeito não. Acho que a gente tem que mudar um pouco, né? A gente tem que mudar um pouco a nossa natureza, né? O nosso tom de voz, porque você é passivo à mudança. E você, quando se une com o Espírito de Deus, o Espírito de Deus, ele te molda mais. Ele te molda, vai te moldando mais, vai te mudando mais. E Deus vai te transformando, até você conseguir a estatura de varão perfeito, Cristo. Então nós somos seres mutáveis, nós somos sujeitos à mudança, mas Deus não. Deus não. Deus é imutável. E a primeira característica do porquê que Deus é imutável, a primeira é o seu trono, a sua habitação. Ninguém muda a habitação de Deus. E a Bíblia diz que Deus habita em um alto e sublime trono. E a palavra de Deus diz que o trono de Deus é um trono também eterno. Ninguém toma o trono de Deus. O trono é algo inerente do próprio Deus. É por isso que ele é imutável. Ninguém toma o trono de Deus. Ninguém. Satanás tentou usurpar, se colocar em igualdade com Deus. Se ferrou. Deus lançou ele de alto a baixo. Porque ninguém pode sentar-se no trono de Deus, porque o trono de Deus é algo inerente do próprio Deus, só pertence a Deus. É por isso que Deus é imutável, por causa da sua habitação. Ninguém muda a habitação de Deus. O trono de Deus é um trono eterno, e a palavra de Deus diz: subsiste em geração em geração. Deus habita na eternidade. O trono de Deus, a Bíblia diz que o céu é o meu trono. Lá em Jeremias 13, 12, Deus diz assim, a palavra de Deus diz assim: glória a Deus. 13, 12 não. Isaías 66, 1. Glória a Deus. Glória a Deus. Olha o que é que Deus diz. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono, e a terra os cabelos dos meus pés, os escabelos dos meus pés. Que casa me edificareis vós? E que lugar seria do meu descanso? Então, o céu é o trono de Deus. Deus habita em um alto e sublime trono. É por isso que Ele manda. Só pode mandar quem tem trono. Só tem todo o poder quem tem trono. Só pode todas as coisas quem tem trono. Às vezes nós queremos mandar, nós não temos trono. Só quem tem trono é Deus. Só que é detentor de todo o poder é Deus. Por quê? Porque Ele está em um alto e sublime trono. O único que pode te abençoar é Deus. O único que pode resolver os seus problemas é Deus. Por quê? Porque Ele está no trono. E quem está no trono comanda. Quem está no trono tem as chaves. Quem está no trono controla o tempo e o espaço. Quem está no trono sabe de todas as coisas. Quem está no trono tem tua vida na palma da mão. A Bíblia diz, irmãos, que a terra é como se fosse uma gota d'água para Deus. Imagine a minha vida e a tua. Então todas as coisas estão dentro da vontade e na mira desse Deus. Por quê? Porque Ele está no trono. Ele está no trono.
Aleluia, louvado seja Deus. Então a primeira característica da imutabilidade de Deus é a sua habitação. Deus está em um alto e sublime trono, e o seu trono é eterno. Ninguém muda. Ninguém muda. Ninguém muda. É por isso que todas as vezes o homem, na sua presunção, ele tenta querer ser mais do que Deus. E o que é que acontece com esse homem? Ele se ferra. Ele cai. Porque ele não está no alto e sublime trono. O homem tenta se engrandecer quando está no trono. Herodes, na época da dinastia, o rei Herodes não glorificou a Deus. O povo começou a dizer: voz de Deus, voz de Deus, voz de Deus. E aí, rapaz, eu sou voz de Deus mesmo. Eu sou voz de Deus mesmo. Resultado: morreu. Morreu comido de bicho. Morreu comido de bicho. Não deu glória a Deus. Não deu glória a Deus. E ele se igualou, queria ser igual a Deus, queria tomar o trono. Ele não tinha um trono eterno, ele tinha um trono passageiro. Ele era para transmitir aquela honra que ele recebeu ao trono eterno, ao Deus eterno, mas ele não atribuiu. Ele se engrandeceu, se inchou e acabou caindo por terra. O rei Nabucodonosor não glorificou a Deus, se exaltou. Ele viu o gigantismo, né? Ele viu o seu governo prosperando e ele se engrandeceu. Rapaz, isso aí foi porque minha força. Isso aí foi minha força, isso aí, ó. Tudo isso aqui, ó, meu reino é lindo, foi eu que construí. Não glorificou a Deus. Resultado: caiu do trono. Glória a Deus. O Deus que estava no trono viu assim: rapaz, o teu trono não é eterno não, meu amigo. O teu trono não é eterno. Você não me glorificou. Só porque você não me glorificou, a Bíblia diz que ele caiu do trono. Caiu. Perdeu o trono. Porque ele não glorificou a Deus. Queridos, Deus habita em um alto e sublime trono. É por isso que nós devemos mandar glória a Ele. É por isso que nós devemos render as nossas vidas a Ele. As nossas vidas devem estar sempre curvadas diante de Deus. Sempre. A nossa vida é uma vida de adoração. A nossa vida é uma vida de adoração diante desse Deus imutável. Porque Ele está sentado em um alto e sublime trono. É por isso que nós não glorificamos ao homem. Porque o homem não tem trono. É por isso que nós não glorificamos ao homem. Porque o homem não é Deus. Não glorificamos ninguém. Apóstolo Pedro, apóstolo Paulo, Maria. Maria foi mãe de Jesus, né? Maria foi mãe de Jesus. Merece o nosso respeito, merece a nossa admiração, mas ela não tem trono. Por que nós vamos adorar Maria? Ela tem trono. Você já viu algum trono na Bíblia de Maria? Ela foi uma mulher privilegiada. Todos os chapéus devem ser tirados para ela, porque ela foi a mãe de Salvador. Mas ela não tem trono, morreu. Não foi eterna. Mas Deus não. Jesus, ao morrer, estava no trono. Ao morrer, voltou para o trono. Glória a Deus. Aleluia. Porque Ele merece toda a honra e todo louvor e toda a glória. As nossas vidas devem ser sempre uma vida de adoração a Deus. Porque Deus está no trono. Os anjos estão lá diante do trono. A Bíblia diz, irmãos, que existem 4 animais que estão diante do trono. 4. E a Bíblia diz que ao redor do trono existem 24 anciãos. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E a Bíblia diz que nas laterais, no voo, não sei se eles estão voando, mas a Bíblia diz que eles voam, né? Estão os serafins. Os serafins que têm 6 asas. 6 asas. Eles estão diante de Deus. Uma asa cobre os pés. A outra asa voa, né? E a outra asa cobre o rosto, em sinal de reverência diante de Deus, diante do trono. E ele diz aí, de eternidade em eternidade, desde quando os anjos foram criados,
De eternidade em eternidade, eles habitam numa eternidade. E a Bíblia diz que eles não se cansam, é direto. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Direto, direto, não se cansa. E nós na terra também dizemos: glória a Deus, glória a Deus. Mandamos aleluia, mandamos obrigado Jesus, mandamos para Ele obrigado Senhor, né? Eu te amo Jesus, Tu és a razão da minha vida, Tu és a razão do meu ser. Eu preciso de Ti Senhor. Eu quero a Tua presença na minha vida. Te faz presente na minha vida. Seja o centro, seja o tudo, seja o sol, seja a vida, seja o ar que nós respiramos. Que todo ser que respira louva a esse Deus. Por quê? Porque Ele está acima. Ele está sentado no trono. E o seu trono é um trono imutável. É por isso que Deus é imutável, por causa do seu trono, da sua habitação. Amém? Segunda característica, porque Deus é imutável, por causa da sua luz. A luz de Deus. Qual o poder da luz? A luz, ela tem 3 funções. Primeira, ela dissipa toda trevas. Falta luz, faltou. Primeira escuridão, chega a luz, o que aconteceu? A luz dissipou toda trevas. Então é uma característica da luz. Segunda, ela guia. No interior, onde não tem luz, o que é que orienta as pessoas? Uma lanterna. A luz da lanterna. Então a luz, ela serve para orientar. E terceiro, a terceira função da luz, ela mostra o oculto. Você perde uma coisa debaixo da cama, você ilumina com a luz, ela mostra o que está oculto. Quando você perde uma coisa, ela mostra o oculto. Então Deus, Ele é luz. E segundo Tiago, Ele é o Pai das luzes. Queridos, Deus vê todas as coisas, porque Ele está na luz. E eu quero dizer, o que mais Deus vê? Deus vê uma formiga preta em cima de uma pedra preta numa noite sem lua. Deus vê. Deus está vendo uma formiga preta em cima de uma pedra preta sem lua. Deus vê. Porque Deus é luz. Não existe nada que está oculto diante de Deus. O salmista Davi diz assim: Senhor, para onde eu fugirei, Senhor, da tua face? Se eu for para o céu, para o inferno, lá tu estás. Aonde eu for, tua presença vai estar. Aonde eu fugirei? Para onde fugirei da tua face? Deus é luz, e não habita nele trevas alguma. É verdade. Seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Deus é luz, não habita nele trevas alguma. Existe um símbolo da nova era, que o símbolo é o Yang. O Yang. Aquele Yang tem a parte branca e um pontinho preto. E tem a parte preta com o pontinho branco. Segundo a linguagem do Islã, diz que Deus é perfeito, né? Que Deus é amor, mas o pontinho preto diz que Deus tem um pouquinho de maldade nesse símbolo. E o outro símbolo é o preto, a outra cor é o preto com uma pontinha branca. Ele diz que é Satanás. Diz que Satanás não é totalmente mal, que ele tem uma pontinha boa, né? Ele tem um pontinho branco. Então essa linguagem da nova era é uma linguagem diabólica. Deus não tem trevas alguma. Na sua natureza não habita trevas. Na sua natureza não habita maldade. Pelo contrário, habita é santidade. É diferente. E a santidade de Deus é a reação dele contra o pecado em juízo. O juízo de Deus não é a maldade de Deus. O juízo de Deus é uma reação da santidade de Deus contra o pecado. Sodoma e Gomorra foi sucumbida por causa do seu pecado. Não é a maldade de Deus ali não. Foi uma reação da santidade de Deus. Deus é luz.
alguém disser que está na luz e odeia o seu irmão, até agora está em trevas. Ei, Deus é luz, meu irmão. E Ele é o Pai das luzes. Quem foi que disse que você disse que está na luz e odeia o seu irmão? Se você diz que ama a Deus, está na luz, ame o seu irmão. Aí sim você vai estar na luz. Abra sua Bíblia em 1 João. 1 João capítulo 1, versículo 5, que diz assim, ó: e esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz, e não há nele treva alguma. Existe uma treva aí? Se dissermos que temos comunhão com Ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, nós temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo. Não é só de um, não é só de 2 pecados, não é só de 3 pecados, é de quantos? Todos. Todos. Então nós temos que andarmos na luz, e a luz é Jesus Cristo de Nazaré. Deus é luz. É uma das características de Deus, da sua imutabilidade, a sua luz. E terceiro, a terceira característica da imutabilidade de Deus, porque que Deus é imutável, o porquê que Deus é imutável, o que fundamenta a imutabilidade de Deus, é exatamente a sua verdade. A sua verdade. Deus é verdade. Deus é verdade. Deus não mente. A Bíblia diz: seja um homem mentiroso e Deus verdadeiro. E a Bíblia diz assim, ó: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus não mente. Se existe algo que pertence à própria natureza de Deus, é que Deus é verdadeiro. Deus é verdadeiro. Às vezes nós somos... Existem seres humanos que têm uma facilidade tão grande para ser falso, né? Tem uma facilidade tão grande para ser falso. Mas Deus não. Deus, Ele é totalmente verdadeiro. Ele é verdadeiro. É por isso que nós temos que ser verdadeiros. Porque Deus é verdadeiro. Não existe uma farsa. Não é para existir uma capa. Nós temos que ser verdadeiros. Você está alegre? Tá. Você está triste? Tá também. Você está triste. Você tem que ser verdadeiro. Mas você acredita num Deus imutável? Aí Deus te abençoa e muda teu quadro e te dá vitória. Mas seja verdadeiro. A verdade de Deus, irmãos, está relacionada às suas promessas. Se Deus te prometeu algo, se Deus falou algo para ti e ainda não se cumpriu, creia, porque vai se cumprir. Por que, irmão Marcos? Porque Deus é imutável. Deus é imutável. E um dos porquê que Deus é imutável é exatamente porque Ele é verdadeiro. É a verdade de Deus. É uma das provas que Deus é imutável. Todas as promessas que Deus fez aos homens de Deus na Bíblia se cumpriram. Todas as coisas que Jesus Cristo falou que aconteceria, estão acontecendo. O que é isso? É a verdade de Deus que está se cumprindo. Deus é imutável. É por isso que Deus não muda. Por causa da sua verdade, por causa da sua habitação e por causa da sua luz. E antes que alguém venha dizer: Senhor, não está vendo mais milagre, não está vendo mais cura, não está mais havendo isso, mais aquilo, a pergunta que nós devemos fazer é: Deus mudou? Ou fomos nós que mudamos? É diferente. Quem foi que mudou? Fomos nós ou foi Deus? Durante tempos e tempos